Olá pessoal, hoje eu irei estar passando para vocês um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Entendam, teorema é diferente de teoria. Teoria é uma hipótese levantada. Teorema é uma hipótese que já teve uma comprovação, ele é comprovado, já é como se fosse uma fórmula, tá? O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tá? Então ele só vai funcionar no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Da seguinte maneira, o teorema diz o seguinte: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras, tá? De forma reduzida. Lembrando, como critério para aplicar o teorema de Pitágoras, só funciona no triângulo retângulo. Não funciona em qualquer triângulo, tem que ser no triângulo retângulo, ok? Antes de começar então a aplicação, vamos entender o seguinte, que dentro de um triângulo eu tenho os três lados, certo? E a gente agora vai dar nome para cada lado. A gente tem a hipotenusa e a gente tem os dois catetos. De forma simples, a hipotenusa sempre está ao lado contrário ao ângulo reto. Então sempre vai ser o maior lado. Então aqui a gente tem hipotenusa, certo? E os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Cateto, cateto. Ok? E o teorema diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Tanto faz a ordem dos catetos, o resultado não vai se alterar. Então, de grosso modo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras, ok? A fórmula seria essa. Geralmente as pessoas podem também, comumente, vir como a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a hipotenusa e o b e c são os catetos, tá? Dependendo do livro ou de onde você tira o teorema de Pitágoras, a notação pode vir diferente. Tem uns que usam o IP e o CAT, tem uns que usam o ABC, ok? Dois exemplos aqui, então, de como é que eu acharia um dos lados que falta do triângulo, aplicando o teorema de Pitágoras. Primeiro, identifica onde é que está o ângulo reto, onde é que está o ângulo de quina, o ângulo de 90 graus. Você identificou onde é que está a quina, então o maior lado, lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. Antes de começar aqui, vamos só relembrar aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok. Hipotenusa é 25. 25 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Tanto faz se eu colocar o 20 ou o x primeiro, tá? Não vai fazer diferença. X ao quadrado mais 20 ao quadrado. Ok, eu vou ter que trabalhar com essa equação. Teorema de Pitágoras nada mais é do que uma aplicação de uma equação no triângulo retângulo. 25 ao quadrado. Lembram, o que é o número ao quadrado? O número ao quadrado é um número que multiplica ele mesmo duas vezes. 25 vezes 25, 625. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Não confundam 20 mais 20 com 20 vezes 20, ok? Seria 400 e não 40, tá? 25 ao quadrado não é 25 vezes 2. E 20 ao quadrado não é 20 vezes 2. Não confundem. 625 é igual a x ao quadrado mais 400, substituindo aqui as potências. Ok, eu não posso somar x ao quadrado com 400, então tem que separar a letra de um lado, número do outro. Tenho que separar, tá? Para cada membro, o membro
primeiro membro aqui, o membro esquerdo, já tem o 625, então vou passar o 400 para o primeiro membro. Ficando no segundo membro, o x ao quadrado sozinho. Tem que deixar o x sempre sozinho, tá? 625 menos 400, 225, é igual a x ao quadrado. Ok, eu preciso encontrar o valor de x, eu não quero x ao quadrado, eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Lembrando das operações, eu tenho que contrário de mais é menos, contrário de vezes é divisão, e contrário de potenciação são as raízes, contrário das potências são as raízes. Então, eu passo para o outro lado da igualdade, a raiz quadrada, para me tirar essa potência do 2, ok? E raiz quadrada de 225. O que é raiz quadrada de 225? Que número multiplica ele mesmo e dá 225? Não é o 15 vezes 15 que dá 225? Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Meu x vale 15. Essa é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Segundo exemplo aqui, identifico o ângulo reto. O ângulo de 90 graus está aqui. Oposto ao ângulo de 90 graus está o x. Então, x é minha hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado. 9 ao quadrado, 9 ao quadrado é 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. 81 mais 144. Se eu fazer a soma, eu chego que é 225. Tá ao quadrado, passo para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz de 225, como vimos anteriormente, é igual a 15, tá? Então, nesses dois casos, o x vale 15, ok? Só que, no primeiro caso aqui, o x valia um cateto, e aqui o meu x é a hipotenusa, tá? Muito cuidado onde você vai posicionar cada lado do triângulo. Sempre começa com a hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos, como diz o próprio teorema, ok? Bem, pessoal, algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento. Então, aqui tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, aqui do lado, é 3 metros. Que comprimento teria uma trava de madeira que estende do ponto A até o ponto C? Se a gente notar aqui, vou colocar numa outra cor. Se a gente notar aqui, a gente está formando um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, quem está contrária ao ângulo reto? Eu vou chamar de x, porque eu não sei, é o valor que eu quero descobrir. E os catetos são 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 é igual a 25. Tá ao quadrado, passo para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz de 25, que número multiplica ele mesmo e dá 25? 5. Então, a trava nesse portão terá 5 metros, tá, de comprimento. Outro caso. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma corda, magiros de 10 metros, uma escada, magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão sobre o caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Sinistrado seria aqui, então, pegando fogo, certo? Danificado. Eu quero achar a altura desse prédio, certo? Onde o caminhão está a 6 metros de distância e a escada tem 10 metros. Então, eu tenho aqui um triângulo, refazendo ele aqui,
x, 6 metros de distância, 10 metros de escada. Quem é, então, uma hipotenusa? Uma hipotenusa, contrário ao ângulo reto ou o maior lado do triângulo, 10. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. X ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. Opa, eu não posso deixar o x junto com o número, eu tenho que deixar o x sozinho, eu tenho que tirar esse 36. Esse 36 passa para o lado do 100. Ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Sempre que você troca de membro, troca, inverte a operação. 100 menos 36, 64. Tá ao quadrado, eu passo para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, que número multiplica ele mesmo dá 64? 8. Tá? Então, x é 8. X é a resposta do meu problema? Não. Tá? Qual é a altura do apartamento que está com incêndio? Lembrando, a escada está 1 metro do apartamento. Então, a altura é 8 metros mais 1 metro que tem do chão até a escada. Então, 8 metros, tá? Seria o total da altura do chão até o apartamento. Okay? Tomem muito cuidado com a interpretação do enunciado. Só achar o x não acaba a questão. Vocês têm que verificar o que a questão está pedindo. Ok? Último exemplo. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz, ou seja, fazer uma ligação, de um poste de 6 metros de altura, então meu poste aqui tem 6 metros de altura, até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Então ela está a 8 metros da base do poste. Então eu quero saber aqui quantos metros de fio eu vou precisar para fazer essa ligação. Vou chamar de x, essa medida que eu não sei. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, quem que é? Contrária ao ângulo reto, x. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. Está ao quadrado, passo para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100, que número multiplica ele mesmo? Isso dá 100, 10. Então, vou precisar de 10 metros de fio. Ok? Então, pessoal, essa foi as 3 aplicações, 3 exemplos de aplicações do Teorema de Pitágoras. Lembrem, hipotenusa ao maior lado, os dois lados que formam o ângulo de quina são os catetos. Ok? Sempre hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ok? Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco sobre o teorema e a aplicação do teorema. Tchau, tchau. Até mais.